Olá pessoal, mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica. E nossa aula de hoje nós iremos fazer uma discussão, né, dando continuidade aí a esse olhar mais minucioso a respeito do chamado sistema keynesiano, associado aí ao modelo ISLM. Nós iremos aí investigar a curva LM, né, no seu formato algébrico, né, uma vez que nós já temos aí algumas percepções a respeito da curva LM. Já sabemos que a curva LM ela exibe aí as condições de equilíbrio no mercado monetário, né, entre oferta de moeda e demanda por moeda. Sabemos que a curva LM ela ela é positivamente inclinada na relação taxa de juros e renda. Sabemos os fatores que provocam deslocamentos da curva LM, são fatores, né, associados aos instrumentos de política monetária, sejam políticas monetárias expansionistas, sejam políticas monetárias contracionistas, né? Quando o Banco Central está ali manuseando os três instrumentos, né, lembrando aí dos três instrumentos de política monetária, open market, redesconto e compulsório, dos momentos em que o Banco Central tem o objetivo de aumentar a liquidez da economia, injetando mais moeda na economia, ele faz uso aí dos instrumentos na tentativa de gerar uma política monetária expansionista, né? O contrário, quando o Banco Central está querendo contrair a quantidade de liquidez da moeda, enxugar, né, a liquidez, contrair a quantidade de papel moeda, está promovendo aí uma política monetária contracionista. Então, já sabemos, já temos aí alguns insights a respeito desse formato e das características dessa curva LM. E na nossa aula de hoje, né, assim como fizemos ali para a nossa curva IS, onde nós conseguimos ali identificar os parâmetros que responsáveis pela percepção do ponto de vista do posicionamento da curva IS em relação à sua inclinação, não é? Se a curva IS é mais ou menos inclinada. Nós sabemos agora que depende aí da propensão marginal a consumir e ou da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Iremos fazer agora o mesmo exercício, né, para a chamada curva LM nessa percepção algébrica, né? Então, pessoal, relembrando aí as equações de partida, né, para nós analisarmos aí o nosso formato algébrico em relação ao mercado monetário. Inicialmente, nós temos aí na equação 1 a definição do que vem a ser a nossa função demanda por moeda, a partir da chamada teoria da demanda por moeda keynesiana. Nós sabemos ali que a teoria da demanda por moeda keynesiana leva em consideração três funções básicas da moeda, né, no sentido da função demanda por moeda para fins transacionais, função demanda por moeda para fins de precaução e função demanda por moeda para fins especulativos, né? Uma vez apontado aí as funções da moeda, nós podemos aí construir uma teoria da demanda por moeda. Nós sabemos ali que, de acordo com as justificativas da demanda por moeda para fins transacionais, a renda ela tem uma relação causal positiva, nós já vimos isso, né? Então, à medida que a renda aumenta, a demanda por moeda possivelmente irá se ampliar. Nós sabemos que, fundamentado na função demanda por moeda para fins especulativos, a taxa de juros tem um efeito negativo, né? Ou seja, à medida que a taxa de juros aumenta, a demanda por moeda diminui. Relação a essa fundamentada aí na função demanda por moeda para fins especulativos. Nós podemos construir a função demanda por moeda identificando um formato linear para essa função demanda por moeda, né? Então, quando eu saio aqui da equação 1 e vou para a equação 2, né, eu estou definindo o formato funcional dessa minha função demanda por moeda, né? Então, eu sei que a demanda por moeda ela depende basicamente de duas variáveis, renda e taxa de juros, repetindo, a renda influenciando positivamente a demanda por moeda e a taxa de juros influenciando negativamente a demanda por moeda. O que nós
iremos construir aqui na equação 2? Ora, definidas essas relações causais, né, entre demanda por moeda renda, demanda por moeda taxa de juros, estou representando aqui na equação 2 as mesmas relações, né, porém exibindo um formato funcional. Então, quem é esse meu componente, né, C1 vezes Y? Né, é o componente, né, da demanda por moeda influenciado pela renda, né, uma vez que esse meu parâmetro C1 é uma medida de sensibilidade, nada mais é do que a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda. E ele é positivo, né, pessoal? Essa relação ela tem que ser necessariamente positiva. Enquanto esse segundo componente, né, aqui, captura exatamente o efeito da taxa de juros sobre a demanda por moeda. E ele necessariamente tem que ser negativo. Então, esse meu Czinho 2 representa a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Né? Eu estou definindo, né, a magnitude e o sinal desses parâmetros, porém, eu posso reescrever, né, essa minha função demanda por moeda 2 em outro formato, dependendo do sinal que está sendo apresentado aqui, associado a esse meu parâmetro C2. Né? Então, por exemplo, essa minha função demanda por moeda, ela poderia ter essa mesma cara aqui, ó, C0 mais C1 vezes Y mais C2 vezes R. Uma vez que eu reapresentei essa minha função demanda por moeda nesse mesmo formato, qual é a diferença, pessoal? A diferença é que a forma como exposto, né, num primeiro momento, essa minha função demanda por moeda, esse sinal negativo necessariamente me obriga a impor que esse meu C2 tenha que ser positivo. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a relação teórica que foi definida. E qual foi a relação teórica que foi definida em relação ao efeito que a taxa de juros causa na minha demanda por moeda? Ela tem que ser necessariamente negativo, né? Por conta da função demanda por moeda para fins especulativos. Então, se o sinal dessa minha equação aqui é negativo, necessariamente esse meu C2 tem que ser positivo. De outra forma, se nós fôssemos apresentar a demanda por moeda sobre esse formato, onde nós teríamos aqui uma mudança em relação a esse sinal, nesse caso, necessariamente, eu deveria impor que o meu C1, repetindo, né, é maior que zero, e o meu C2 necessariamente é menor que zero. Não é? Porque nesse caso, negativo com positivo se torna negativo. Vejam que nesse caso aqui, positivo com negativo se torna negativo, respeitando aí o que a teoria está me proporcionando do ponto de vista das relações causais entre demanda por moeda e taxa de juros. Né? Isso é só um adendo, tá, pessoal? Prestem atenção em relação aos formatos funcionais que muitas vezes aparece, né? Alguns manuais eles diferenciam esse formato funcional, né? Mas o importante é aí nós respeitarmos aí essa relação causal que a teoria ela impõe. Né? Lembrando que esse meu C0, né, é uma constante, né, nesse meu formato, nessa minha forma linear. Né? E essa constante captura exatamente todos os elementos que a priori que impactam na demanda por moeda, que não venha tanto da renda quanto da taxa de juros. Né? É um valor dado e, eventualmente, para captura exatamente elementos aí que não necessariamente a renda e a taxa de juros esteja impactando. Então, apresentada a nossa demanda por moeda no seu formato linear, a equação 3 simplesmente associa a condição de equilíbrio entre a oferta de moeda e demanda por moeda. Lembrem lá na análise gráfica que todo e qualquer ponto ao longo de uma curva LM é um ponto de igualdade, né, entre a oferta de moeda e demanda por moeda. Então, se a economia ela está sobre a curva LM, então necessariamente estou aceitando que o mercado monetário está em equilíbrio. Então, o próximo passo, pessoal, é simplesmente inserir a equação 2, né, que é a equação
de definição do formato funcional da minha demanda por moeda, inserir na equação 3 e eu tenho exatamente o resultado em 4. Né? O que eu vou fazer do resultado 4 para o resultado 5? Né? Simplesmente eu vou recompor, né? Fazer um rearranjo aqui, associando a taxa de juros como variável dependente, né? Isolando a taxa de juros. E por que eu faço isso? Simplesmente porque a relação de dependência, né? Agora no mercado monetário, associado aí à curva LM, é a seguinte pergunta, né, pessoal? Qual o impacto que a renda proporciona no nível de taxa de juros? Porque lembrem como foi que nós chegamos lá na nossa curva LM. Né? A pergunta que foi feita lá no mercado monetário é a seguinte: olha, dadas expansões da renda, qual o impacto na taxa de juros? Uma vez que a relação de causalidade é a renda se expandindo ou a renda eventualmente contraindo, mas no caso específico de uma expansão no nível de renda, o nível de demanda por moeda irá se ampliar. Na hipótese onde o Banco Central mantém a oferta de moeda constante, o efeito é um aumento na demanda por liquidez na economia. Essa pressão, né, esse aumento por liquidez na economia, por moeda na economia, uma vez que o Banco Central não se manifesta, não acompanha essa expansão da demanda por moeda, o efeito necessariamente será uma elevação de juros por meio da resposta que o mercado monetário está dando frente a uma expansão nessa demanda por moeda. Então, a relação de dependência que nós estamos construindo aqui no mercado monetário, só relembrando, né, é a taxa de juros como função do nível de renda. Então, esse é o formato para a nossa curva LM. E só lembrando, né, como fizemos lá na curva S, é a renda como função da taxa de juros. Né? Esse foi o formato da curva S. Por isso que lá no mercado de bens, nós estabelecemos uma relação de dependência renda como função da taxa de juros. Aqui no mercado monetário, a relação de dependência será a taxa de juros como função da renda. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Da equação 4 para a equação 5, simplesmente eu estou isolando a taxa de juros como função aqui do meu nível de renda e as demais variáveis, como por exemplo a oferta de moeda, que é uma variável exógena, né? É uma variável exógena pelo simples fato de que depende das decisões de política monetária deliberadas ali pela autoridade monetária, no caso o Banco Central, responsável por controlar a liquidez da economia. Então, a equação 5 necessariamente é a nossa curva LM no seu formato algébrico, né? E por ela nós conseguimos aí extrair a derivada da taxa de juros com relação à renda. Né? Aquele mesmo exercício que nós fizemos lá na curva S para identificarmos os fatores que determinam a inclinação da curva S, nós iremos agora extrair, a partir da equação 5, a derivada da taxa de juros com relação à renda, e esse resultado é exatamente a inclinação da curva LM, ou seja, a equação 6, a derivada da taxa de juros com relação à renda, é exatamente a inclinação da nossa curva LM. E aí nós já percebemos que essa derivada depende de dois parâmetros, né? Depende da sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, bem como da sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Agora vejam que curioso, pessoal. Diferentemente lá da curva S, onde foi necessário extrair a derivada inversa, né, da curva S, nesse caso aqui não é necessário. Por quê? Porque na relação gráfica, né, a curva S, uma vez que a relação de dependência lá na curva S era dado renda como função da taxa de juros, aqui nesse caso a relação de dependência é taxa de juros como função da renda. Então, a análise algébrica está respeitando as relações de dependência observadas aqui no meu gráfico. Por quê? Porque na análise gráfica, a variável dependente ela fica exatamente no meu eixo vertical, enquanto a minha variável independente fica no meu eixo horizontal. Não é? Então,
o que é a equação 5 ela está estabelecendo? Uma relação de dependência entre taxa de juros e renda. Então, nesse caso, eu não necessito extrair a derivada inversa, diferentemente, né, no caso observado lá para a curva IS. Okay? Isso é só um adendo, até para reforçar a justificativa que foi feita lá na identificação da inclinação da nossa curva IS. Então, apresentado a inclinação da nossa curva IS, aí temos os fatores responsáveis pela magnitude dessa inclinação, né? Essa inclinação é dada exatamente pelos parâmetros C1, né? Sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, e C2, sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. E vejam que necessariamente a inclinação da curva LM, né, no seu formato algébrico, a inclinação ela é positiva, né, pessoal? Então, essa derivada aí simplesmente ela é uma prova da análise gráfica que nós fizemos anteriormente, ok? Então, temos aí a percepção algébrica da inclinação da nossa curva LM. Nós sabemos, nesse caso agora, que quanto maior, por exemplo, for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinada será a nossa curva LM. Ou quanto maior for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, não é? Menos inclinada será essa nossa curva LM. Então, observem, né, reproduzindo aí o cálculo da derivada. Então, nós temos C1 sobre C2, né? Nós temos aí dois gráficos. O primeiro gráfico, né, o gráfico 2.1, aponta aí exatamente mudanças nessa inclinação. Então, a pergunta que nós podemos fazer aqui, não é, o que causa, o que faz a curva LM se tornar mais inclinada, não é? E diferentemente, no caso específico aqui do gráfico 2.2, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que causa, o que proporciona, o que leva a uma curva LM menos inclinada, né? Então, pelo cálculo da nossa derivada, nós sabemos exatamente isso, né? Quanto maior o C1, ou seja, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinada será a nossa curva LM. Então, eu posso propor que quanto maior o C1, mais inclinada será essa minha curva LM. De outra forma, né, quanto menor for o meu C2, também mais inclinada será a minha curva LM. Então, quanto menor for esse meu parâmetro C2, ou seja, quanto menos sensível for a demanda por moeda em relação à taxa de juros, mais inclinada será a minha curva LM. Diferentemente, né, de forma oposta, eu tenho quanto menor for o meu C1, né, ou seja, quanto menor for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, menos inclinada será essa minha curva LM. E de outra forma, né, quanto maior for o meu parâmetro C2, ou seja, quanto maior for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menos inclinada será também essa minha curva LM, né? Então, temos várias características já apresentadas, né, em relação à nossa curva LM. Nós sabemos que a curva LM ela exibe as condições de equilíbrio no mercado monetário entre oferta de moeda e demanda por moeda. Nós sabemos que a curva LM ela tem um formato positivo no plano taxa de juros e renda. Nós sabemos lá da análise gráfica de aulas anteriores que a curva LM, os fatores que provocam deslocamentos da curva LM é exatamente os instrumentos de política monetária. Política monetária expansionista provoca deslocamento para a direita e para baixo da curva LM, enquanto política monetária contracionista provoca um deslocamento para a esquerda e para cima da curva LM. Né? Hoje nós já estamos agora sabendo que os parâmetros que alteram a inclinação da nossa curva LM estão associados exatamente aos parâmetros
identificados na nossa função demanda por moeda, especificamente a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, bem como a sensibilidade da demanda por moeda em relação aí à taxa de juros. Então, né, pessoal, em resumo, a partir das discussões em relação aos fatores que impactam na inclinação da nossa curva LM, podemos extrair o seguinte resultado, né? Quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinada será a nossa curva LM. Quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menos inclinada será a nossa curva LM. No caso específico da inclinação da curva LM, na aula seguinte, dando continuidade ainda em relação a esses fatores algébricos, nós iremos analisar um caso específico do ambiente keynesiano, que é a chamada armadilha da liquidez. E para isso, nós iremos reservar uma aula específica, porque é um ponto muito importante em relação ao apontamento teórico ali apresentado pelo Keynes, frente à sua justificativa da demanda por moeda para fins especulativos. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é observando, de maneira geral, aí, os fatores que influenciam a mudança nessa inclinação, mas iremos, na próxima videoaula, apresentar um ponto específico da teoria keynesiana, que é exatamente esse ponto associado à chamada armadilha da liquidez, que está associado às condições de inclinação da nossa curva LM. Então, feito essa especificação, identificado aí esses parâmetros responsáveis por alterar a inclinação da nossa curva LM, o que nos resta agora é fazer o cálculo, extrair o cálculo da intensidade de resposta que a oferta de moeda causa, no deslocamento da nossa curva LM. Lembrem lá na curva S que nós extraímos lá o efeito de impulsão do gasto público sobre a renda, bem como o efeito de impulsão do tributo sobre o nível de renda. Ou seja, quando nós extraímos ali a derivada da renda lá na curva S, no seu formato algébrico, em relação ao gasto e ao tributo, nós conseguimos provar o quão intenso é o deslocamento lá da nossa curva S, sabendo lá na curva S que os fatores que provocam deslocamentos da nossa curva S são os instrumentos de execução fiscal, gasto público e tributo. Então, o mesmo exercício nós iremos fazer aqui para a nossa curva LM. Então, resgatando aí a equação 5, a equação determinante aí da nossa curva LM, então, por ela eu posso extrair a seguinte derivada, a derivada da taxa de juros com relação à oferta de moeda. Quem é a oferta de moeda, pessoal? A oferta de moeda é exatamente o instrumento de política monetária que o Banco Central tem à sua disposição para, ora, expandir a oferta de moeda, ora, contrair a quantidade de oferta de moeda. E esses instrumentos, eles podem ser a decomposição da oferta de moeda, dos instrumentos, podem se dar por três vias, open market, redesconto e compulsório. Então, quando o Banco Central está expandindo a oferta de moeda, o que eu espero? Quando o Banco Central expande a oferta de moeda, o que eu espero? Eu espero que haja um aumento na liquidez na economia. E o aumento da liquidez na economia está fazendo com que os níveis de juros lá no mercado monetário caiam. Porque, teoricamente, os juros é o preço pelo fato das pessoas estarem carregando moeda consigo. Então, quanto mais moeda, mais abundância de moeda eu tenho no mercado monetário, menor será a taxa de juros. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a quantidade de moeda, de oferta de moeda na economia, possivelmente maior será os níveis de juros da economia. No sentido de que tem uma menor liquidez monetária ali no mercado. Então, dito isso, o que essa derivada está trazendo? Por que o sinal da derivada é negativo? Então, intuitivamente, se eu estou extraindo a derivada lá na equação determinante da
da curva LM, né, a derivada da taxa de juros com relação à oferta de moeda, eu estou perguntando para a equação, eu estou perguntando para a derivada, olha, quando o Banco Central expande a oferta de moeda, qual o efeito dos juros? O efeito é negativo. Tá? Intuitivamente, é isso que está acontecendo. Então, eu tenho que provar, por meio da derivada, que existe uma relação inversa, né, entre mais liquidez e menor nível de juros. E o cálculo da derivada está me provando isso, de modo que o cálculo da derivada, necessariamente, o valor da derivada é negativo, tá, pessoal? Então, veja, né, pessoal, graficamente, o que nós temos? Como é que eu posso representar essa derivada, né? Então, veja, eu tenho a minha curva LM, no plano taxa de juros e renda, tá? Então, para uma dada renda, eu tenho um dado nível de juros, tá? Então, eu sei que quando o Banco Central expande a oferta de moeda, eu sei que a oferta de moeda é um deslocador da minha curva LM. Então, quanto maior for a oferta de moeda, sinal que o Banco Central está executando uma política monetária expansionista. E eu sei que quando o Banco Central está proporcionando, está estimulando uma política monetária expansionista, o efeito gráfico, né, no meu modelo ISLM é exatamente uma expansão para a direita e para baixo da curva LM. Né? Então, veja, para um dado nível de renda, qual o efeito de uma expansão na oferta de moeda? O efeito é exatamente redução do nível de juros da economia. Ok? Então, simplesmente, esse espaço, né, de deslocamento da minha curva LM, ele está sendo capturado exatamente pela intensidade do valor associado ao cálculo dessa minha derivada. Né? Então, o sinal dessa minha derivada negativo representa exatamente isso, né, pessoal? Digamos que seja o inverso. O Banco Central, ele, ao invés de expandir a oferta de moeda, ele esteja contraindo a oferta de moeda. Então, a pergunta que eu vou fazer agora, nesse momento, é o seguinte, olha, para um dado nível de renda, qual o efeito lá no mercado monetário quando o Banco Central contrai a oferta de moeda? Então, para um dado nível de renda, eu sei que quando o Banco Central contrai a oferta de moeda, ele literalmente está enxugando liquidez, ele está tirando liquidez do mercado monetário. E eu sei que o efeito disso é um deslocamento para a esquerda e para cima da minha curva LM. Né? Então, eu sei que nesse caso, né, para um dado nível de renda, a minha taxa de juros ela vai se elevar. Né? Essa é a lógica. Então, para um dado nível de renda, quando o Banco Central contraiu a oferta de moeda, o efeito foi elevação da taxa de juros. Né? Então, essa intensidade de deslocamento da minha curva LM, né, quem captura isso é exatamente a intensidade do cálculo aqui dessa minha derivada. E veja que quanto maior for esse meu C2, quem é C2? A sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Quanto maior for esse C2, menor será a intensidade de deslocamento dessa minha curva LM, ok? Era uma discussão relevante, é uma discussão importante, repito, né? Como eu já apresentei, como eu já comentei em outras videoaulas, esses resultados a respeito dos determinantes tanto da inclinação da nossa curva IS quanto da nossa curva LM, assim como a intensidade de deslocamento dos instrumentos de política econômica, observados aqui pelo cálculo das nossas derivadas, serão fundamentais para nós entendermos o quão uma política econômica, o quão uma política macroeconômica é mais ou menos eficaz, né, na tentativa de fazer com que a economia saia de um processo recessivo ou de um baixo nível de atividade econômica. Ok, pessoal? Então, nessa videoaula, né, nós chegamos a conclusões associadas a algumas características da nossa curva LM, sobretudo em relação aos fatores determinantes da sua inclinação, como sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, e também associado à prova pelo qual
uma expansão ou uma contração monetária gera um efeito inverso no nível daí da nossa taxa de juros. O que nós iremos fazer na próxima videoaula, que é continuação dessa aula, né? Nós iremos estudar especificamente a chamada armadilha da liquidez, que está associada exatamente à intensidade e o tamanho do parâmetro associado à sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Foi decidido, né, achei por bem fazer uma videoaula específica só a respeito da armadilha da liquidez, porque, como eu falei anteriormente, é um ponto fundamental aí no debate keynesiano, né, é uma contribuição importante aí no ambiente keynesiano associado aos parâmetros de execução de política monetária. Então, até a próxima videoaula, pessoal.